Olá, pessoal. Boa noite. Começando mais uma live, nossa live de quartas. Que Jesus nos abençoe e que possamos estar com o pensamento voltado a Ele, nosso Mestre, aquele que é o nosso amigo de todas as horas. Espero que todos estejam bem. Já estamos aqui recebendo boa noite de muita gente que está nesse momento acompanhando a nossa live. E hoje um tema muito especial, hein, pessoal? Hoje vamos falar um pouquinho do nosso celeiro de luz, nossa casa espírita, o Centro Espírita Nair Montes de Castro, e falar superficialmente, lógico, que não dá para te aprofundar, que são muitas atividades, né, sobre o que acontece na casa espírita, quais são as reuniões, os grupos, né, a forma de assistência. Eu acho que vai ser muito, muito legal. Deixa eu ver aqui. Olá, Aninha, tudo bom? Silvia, Vanessa, Marisa, tudo bom, Marisa? A Sheila, Sérgio, tudo bom, Sérgio? Eu não vi você segunda-feira, Sérgio. Você faltou? Eu fico de olho, hein, que eu vi a Lu e vi Bernardo, hein? Albertinho, como sempre. Lorane, ô Lorane, tudo bom, minha amiga? Denise, tudo ótimo, Aninha? Agradeço demais a sua contribuição aí, Aninha. A Aninha passou informações preciosas para mim. Eu tô de olho, hein, Sérgio? Eu vi que você não foi, hein? Então, como eu disse, hoje vamos falar um pouquinho. E aí, Marcelo, tudo bom? Marcelo, meu grande amigo, hein, Marcelo? De vez em quando você foge aí das lives, hein? Você não é presente, não. Eu fico só anotando, hein, Marcelo? Então, a gente, como eu disse, ainda há pouco nós vamos falar sobre as atividades do nosso celeiro de luz. E por que eu pensei em fazer isso? Porque eu também fico no Facebook administrando e de vez em quando chegam algumas mensagens para mim, algumas perguntas, e as pessoas têm muitas dúvidas a respeito das reuniões públicas, como é que elas funcionam, que grupos de estudos existem, né? Dúvidas normais, ainda mais de às vezes a pessoa está acabando de chegar na casa espírita ou só ouviu falar, às vezes você se mudou, está chegando num bairro novo, e aí a espírita quer conhecer também a casa espírita ali perto da sua residência. E aí é legal para a gente conseguir ter essas informações. E claro que a pessoa está perguntando, eu tendo tempo eu vou responder. Mas aí eu pensei em fazer esse tipo de explanação justamente para trazer mais conteúdo, para a gente conseguir entender um pouquinho a dinâmica da nossa casa espírita. Então, para a gente começar, eu acho que a porta de entrada realmente é a reunião pública, né? E no momento nós temos 3 dias de reuniões públicas. Nós temos a reunião pública, e eu vou pedir um favor para vocês. Se eu falar alguma bobagem, a reunião não é assim, assim, assado, quem tiver aí pode me corrigir, porque com certeza eu vou me embananar, que é muita informação, tá bom? Então nós temos uma reunião pública que é aos domingos, 9h30 da manhã. Nós temos umas segundas, 8 horas da noite. E temos também as quintas, que é 3 da tarde. Antigamente era 2h30 e agora colocaram para 3 da tarde, até porque quando sábado a gente voltar, sábado também às 3, para ficar tudo direitinho no mesmo horário, tanto quinta quanto sábado. Tá? E como é que funciona a reunião pública? Porque muitas das vezes a gente também tem dúvidas. Que cada casa é uma casa, às vezes a gente mistura um pouquinho, frequenta um centro de umbanda, e aí lá a dinâmica é diferente, aí vai para o que a gente chama de kardecismo, né, que é a nossa casa, e aí chega a dinâmica, como eu falei, a dinâmica é um pouquinho diferente. Então, como é que funciona? Tem uma pessoa na mesa, por isso que muitas pessoas chamavam de centro de mesa, né? Porque fica uma pessoa na mesa. No nosso caso, somos 3 pessoas, são 3 pessoas que ficam à mesa. Um seria o dirigente, que vai fazer uma leitura de uma página. Então você vai chegar, vai sentar como se fosse na cadeira de uma igreja, tá? E aí lá na frente não vai ter o padre,
porque nós não somos uma igreja, mas lá na frente vão ter 3 pessoas sentadas numa mesa. A primeira pessoa que eu vou falar seria o dirigente, que vai ler uma página de algum livro espírita, termina a página, faz uma oração inicial, e aí convida o expositor a falar sobre um assunto. Esse expositor já recebeu o tema um mês antes, mais ou menos, tem tempo de preparar, e vai falar sobre um tema específico, vamos supor, reencarnação. E ele vai passar 30 minutos, 40 minutos falando sobre reencarnação. Terminado, a terceira pessoa que está à mesa é o psicógrafo e que vai fazer uma psicografia. E a maioria das vezes, quase a totalidade das vezes, essa psicografia não é direcionada a ninguém. Que também a gente tem esse hábito, né, de ver na televisão o Chico Xavier fazendo aquelas psicografias e dando para a mãezinha que perdeu um filho, né, para alguém que está perdido, alguém que está desesperado. Lá na nossa casa não tem isso. É uma psicografia genérica, né, geralmente de um espírito falando sobre bom ânimo, sobre a nossa necessidade de amar, de fazer o bem. E termina aí essa primeira parte da reunião pública. Terminou, alguém vai convidar 5, 10 pessoas, dependendo do número de médiuns, para ir para a sala de passe, e aí vai sentar e vai tomar o seu passe. O que seria o passe? É um momento de transfusão de energia, onde você está sentado à frente de um médium, e o médium vai aplicar energia em você. Terminou isso, você vai... Não sei se hoje em dia ainda temos essa prática, por questão da pandemia, porque às vezes não pode ter mudado. Você vai beber a água fluidificada. E se você também desejar, você pode levar, antes de começar a reunião, uma garrafinha de água com seu nome. Coloca lá que quando fluidificarem as águas, a sua garrafinha também vai ser fluidificada. E você leva para casa e passa a semana inteira bebendo um golinho. É como se fosse um remédio, que os espíritos dizem que nesse momento que o médium está ali impondo as mãos naquelas águas, naquelas garrafas, a energia do médium está fluindo, como se fosse uma energia mais materializada, e eles combinam essas energias, e aí eu vou fazer uma comparação que pode ser equivocada, mas para entender, esse remédio que está saindo do médium, e eles combinam com os remédios também deles, como se fosse a energia mais materializada nossa, com as energias menos materializadas, na verdade, energias espirituais desses amigos que operam no invisível. Tá bom? E aí você vai levar para casa, essa água vai estar cheia de, como eu falei, de energia, remédio, e aí você vai bebendo isso durante a semana e mantém o seu equilíbrio. Tá? Então o passe é extremamente importante para a gente ter essa cultura do reorganizar os nossos chakras, os nossos centros vitais, essa transfusão de energia. Às vezes a gente está um pouquinho com a bateria descarregada, chega lá, as energias que vêm do alto, somada com as energias do médium, também ajudam bastante a gente. Junto das reuniões públicas... Ah, tá, Silvia, obrigado, tá? Porque agora o pessoal já vai para a sala de passe já levando a sua garrafinha, isso mesmo. O Covid modificou bastante a nossa dinâmica. Obrigado, tá, Silvia? Porque eu já não estava sabendo disso. Então, junto das reuniões públicas, existe também uma prática que é extremamente saudável nas casas espíritas, que é o atendimento fraterno. Então você não está muito bem, imagina, eu não estou muito bem, estou desequilibrado, estou com problemas na família, problemas físicos, eu vou na casa espírita, chegando lá, pede para conversar com alguém. Tem algum trabalhador que queria fazer o atendimento fraterno? Vai ter alguém especializado que vai sentar com você, vai conversar contigo, vai te aconselhar, né? Vai ouvir mais do que qualquer coisa. Isso é muito importante, né? O atendimento fraterno serve muito para a pessoa que está buscando ajuda conseguir colocar para fora, né, as suas dores, seus sofrimentos, né? Até para organizar mentalmente. E aí o atendente, de alguma maneira, vai encaminhar para algum tipo de tratamento que a casa oferece. Tá? Então nós temos reuniões públicas domingos, segundas e quintas. Então, no mesmo horário das reuniões públicas, também existe o atendimento fraterno. Somado a isso, terça-feira, 4h30 da tarde até as 6h30 da noite,
Essas 2 horas também temos atendimento fraterno. Lembrando que terça-feira não tem reunião pública, mas é um dia que existe atendimento fraterno na nossa casa espírita. Você não está bem, corre para lá e vai conversar com alguém. Porque é extremamente importante isso, pessoal. Às vezes a gente não está bem, está desequilibrado, estou com síndrome do pânico, estou com ansiedade, o que for. Corre para lá, você vai ser atendido da melhor maneira possível, tanto pelos médios, pelos trabalhadores da casa e principalmente pelos amigos da espiritualidade, que têm um amor por nós que é difícil de explicar. E eu lembro que um companheiro nosso que trabalhava num grupo, ele dizia que teve uma época que ele estava com síndrome do pânico. E quando ele não estava bem, estava sentindo que ia dar aquela surtada, que é normal, que acontece com quase todo mundo, ele corria para lá e ele, como era trabalhador, ele tinha a chave do portão. Então ele entrava, ficava sozinho na casa, aí nesse momento passava. Ele dizia, pô, fica até com medo de sair e voltar, mas quando ele entrava ali já era como se ele entrasse dentro do paraíso e já ficava completamente protegido. Tá bom? Deixa eu ver aqui, eu fiz uma listinha para a gente falar. Ah, eu já ia esquecer. Durante a reunião pública, né? Você chega lá para reuniões públicas ou para qualquer coisa no centro, a nossa livraria também está aberta. E a livraria é muito importante para o nosso grupo, por quê? Porque ali quando você compra um livro, o lucro é pequenininho, mas ajuda a manter a nossa casa, tá? Então você vai comprar um livro, vai sair de lá, vai para casa, vai ler um livro legal, e esse resultado financeiro vai ser utilizado para obras assistenciais, tá bom? Então, não vamos esquecer da nossa livraria. E na época também, fora de pandemia, outra coisa que ajuda muito, muito as finanças da casa é a cantina. Aí você termina de tomar um passo, você vai lá na cantina. Eu acho que a cantina durante a pandemia fechou, né? Óbvio. Mas você chega lá, em momentos normais, vai comer uma pizza, um cachorro quente, vai bater papo, reencontra os amigos, vai conversar e ajuda a nossa casa também. Tá bom? Lembrando que se você quiser também, está com tempo livre, já está aposentado e está pode pedir para trabalhar em qualquer um desses setores, vai ser muito bem-vindo, muito bem recebido. A livraria vai agradecer, o pessoal da biblioteca também está precisando de ajuda, a turma da cantina também precisa de ajuda. Sempre há espaço para a gente trabalhar, né, quando estamos com boa vontade. Tá bom? Então, vamos passar para os grupos de estudo. A nossa casa espírita tem vários grupos de estudo. Antigamente, eram todos presenciais. Pós-pandemia, os grupos ficaram online, tá bom? Mas provavelmente, com o passar dos meses, as coisas parecem que estão se normalizando. Vamos retomar todas as atividades. É isso mesmo, Silvio. Os lanches eram muito bons, hein? Então você que está começando, isso, Albertinho, convocando trabalhadores. Então, quem está começando, é importante saber que gostou da reunião pública, gostou da dinâmica do espiritismo, às vezes não conhecia, a gente pode aprofundar um pouquinho. Porque na reunião pública, você não faz pergunta, então ficam algumas dúvidas. Mas os grupos de estudo, é como se fosse uma sala de aula, onde você tem toda a liberdade de trocar ideia, de perguntar, tirar dúvidas. E quem está começando precisa iniciar pelo SEID. Tá? O que é o SEID? É o ciclo de estudos introdutórios da doutrina espírita. Então a gente sempre inicia pelo começo. E o começo é esse ciclo de estudos introdutórios. Tá? Chegando, e é muito importante, eu vou colocar aqui na descrição no Facebook, vou colocar também na descrição do YouTube. Acho que o Facebook não tem nem descrição, eu falo isso, mas acho que não tem, né? Meu filho que fala, papai, não tem descrição, mas eu vou dar um jeito de colocar no Facebook essa informação, que é um link para inscrição, porque a gente está sentindo que esse ano as pessoas não estão procurando muito, até porque nós temos muitos grupos, e aí a gente está sentindo um pouquinho falta disso. Deixa eu ver aqui os horários desses grupos. Então tem segunda-feira,
8 horas da noite. Tá? Quiser fazer a inscrição, depois eu vou mandar o link. E sabendo que não é presencial, né? Acho que é via Zoom que a gente se reúne. Temos sábado às 17h30 e quarta-feira às 20 horas. Só que quarta-feira é um grupo especial. É o grupo de jovens, tá? De 18 até 25 anos. Perfeito? Segunda e sábado é o grupo normal. Não que o jovem não seja normal, mas de quarta-feira é o grupo de jovens de 18 a 25 anos. Quem já passou por esse ano inteiro desse Sage, que é muito legal, é muito interessante, a gente pode iniciar no ano seguinte o Livro dos Espíritos. A dinâmica é um pouquinho diferente, tá? A dinâmica é um pouquinho diferente. Aí é uma leitura do livro. Então vai ter um expositor que vai ler pergunta número 1. O que é Deus? Causa primária. Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E aí a gente debate sobre a pergunta número 1. Pergunta número 2. Aí a pessoa vai ler. E aí o grupo todo vai. Aí no final de 1, 2 anos a gente termina todo o Livro dos Espíritos, debatendo, aprendendo, entendendo bem o que é o Espiritismo. Tá? O Sage seriam mais tópicos. Vamos falar sobre reencarnação, sobre Deus. E o outro, o Livro dos Espíritos, a gente já vai lendo pergunta por pergunta. Terminou o Livro dos Espíritos. A pessoa pode seguir para as obras de André Luiz, o Livro dos Médiuns ou o Céu e o Inferno. Tá? Nós temos também outros grupos, além desses estudos, que seria o grupo de Joana para jovens. Então, o jovem que quer entender os pensamentos da psicologia, né, que Joana de Ângeles fala muito bem. Então, temos pessoas que são especializadas nesse tema, que vão tratar o jovem com todo carinho, que vão abraçá-los, acolhê-los. Às vezes o jovem está tão perdido, né? E é tão importante trabalhar essa emoção. E nada melhor que pegar uma visão extremamente cristã de Joana de Ângeles aplicada à psicologia. Então, é muito importante. Você que é pai, mãe, que tem um filho mais jovem, tenta ver e conversa com ele para ver como é que funciona, que eu acho que vale bastante a pena. E nós também temos o grupo de Joana para adultos, que não está na grade ainda do nosso centro, mas vai entrar em breve, que está terminando um livro, e a partir de alguns meses já vamos começar a fazer divulgação para inscrição desse debate em cima dos livros de Joana de Ângeles. Tá bom? Deixa eu ver se nós temos alguma coisa aqui. Não, vou continuar. Quem tiver dúvida, pergunta, tá, pessoal? E com certeza alguém que está ouvindo a live também vai poder responder, me ajudar aqui, porque eu estou parado lendo e às vezes eu não vou ver as perguntas dos comentários. Evangelização e mocidade. A evangelização vai retornar em abril, então não estamos ainda funcionando. O grupo está organizando como é que vai ser o trabalho. Em abril, as crianças voltam a fazer evangelização. E a mocidade, pelo que eu vi no grupo ali, que no formulário de inscrição, já está funcionando, que vai de 13 a 17 anos, e que é aos sábados, de 15 às 16 horas. Mocidade é a porta de... Na verdade, a porta de entrada é a evangelização, né? Mas a mocidade já é o momento que a garotada já começa a se entender com o espiritismo com um pouquinho mais de profundidade. Então eu lembro dos meus grupos de mocidade, poxa, era muito divertido, muito divertido. A gente ia sábado, sentava, era uma garotada legal, batíamos papo, líamos, a gente aprendia já a falar em público, coisa que às vezes o jovem tem pavor, né? E lá um grupo pequenininho, você ficava até mais valente para falar, era legal. E depois quando você vai pro mundo real, numa sala de aula, numa faculdade, aí você já falou tanto, você já está tão comprometido com a oratória, que fica bastante fácil, fica muito mais simples. Então vale muito a pena esse contato do jovem com a mocidade. E claro, ter o contato com as ideias cristãs, que os jovens estão precisando demais disso hoje em dia. Não só os jovens, mas principalmente os jovens. Reuniões de tratamento.
Isso é muito legal. Lembra que eu falei que no atendimento fraterno, a gente chega, conversa com alguém, e aí o atendente vai nos encaminhar, dependendo da situação, para algum grupo? Esse é o caso. Imagina, eu chego lá, eu estou com problemas psicológicos, ou estou com problema físico, estou doente. Conversa e a pessoa vai te encaminhar. Terça-feira, nós temos o grupo de tratamento para doenças físicas. Eu gosto de falar evangelioterapia, porque reunião de tratamento parece até que, mais uma vez, a gente está acostumado a ver a televisão, Dr. Fritz, né? Aquelas coisas assim, cinematográficas, e não é o caso da nossa casa espírita, tá? A gente precisa deixar bem claro, porque às vezes as pessoas acham que vão chegar lá e vai acontecer um milagre, vai ficar curado. Não é esse o objetivo. O objetivo é evangelioterapia, porque é muito importante. A gente sempre tenta focar na causa. E a causa dos nossos problemas, quase 100% das vezes, é um desequilíbrio nosso, moral, alguma questão kármica do passado. Por isso que não adianta você ir abrir, tirar um tumor, fechar, mas se você está dentro do teu coração com mágoa, com rancor, com ódio, com desespero, então qual a visão que os espíritos nos orientam? Tratemos primeiro essas dores da alma, e quando a gente consegue, de alguma maneira, modificar isso, naturalmente as nossas dores físicas, os nossos problemas físicos, eles acabam sendo curados junto. Então, focar sempre na causa, essa é a orientação dos espíritos. Então, está com problema físico, terça-feira é a reunião para isso. Aí eu falei com o seu Ari, meu grande amigo, vovô do meu filho, que meu filho chama ele de vovô. Ele falou que começa às 18 horas, a reunião de terça-feira, e aí vai ter passe, água fluidificada, como eu falei também, o atendimento fraterno, que é essa conversa fraterna com algum trabalhador. E com as pessoas que estão com dificuldade de locomoção, que às vezes acontece, também tem um atendimento online, tá? Porque a casa não pode fechar as portas. Não estou podendo ir lá, também faz-se o atendimento online, tá bom? E não tenham dúvidas que os espíritos, de alguma forma, vão nas nossas casas complementarem essa conversa que está acontecendo via Zoom ou alguma outra plataforma, tá bom? Quinta-feira é uma outra reunião que nós temos de tratamento. Outro evangelioterapia. Só que quinta-feira o foco não é doença física, é emocional. Então, vamos supor, chegou no atendimento fraterno, eu estou com crise de ansiedade, estou com medo, tudo que a gente está passando nessa pandemia, por exemplo, né? Vamos ser encaminhados para as reuniões de quinta-feira. E aí você vai chegar lá, vai ouvir uma explanação, terminou 15 minutinhos, vai sentar também com uma pessoa especializada, vai fazer esse atendimento fraterno, vai expor seus problemas, suas angústias. Terminou ali, vai tomar o seu passe, sua água fluidificada e vai para casa renovado. Depois de um certo tempo de frequência, às vezes não tem mais esse bate-papo individualizado. Aí já vai para um outro grupo que seria também essa evangelioterapia, que a gente chama de reflexão evangélica. Como isso é importante? É muito importante essa reflexão evangélica. Por isso que a gente sempre bate nesse ponto. Os espíritos nos orientam demais nisso. A transformação vem através da moralização do ser humano. Por isso que o espírita precisa tanto estudar, tanto ler e tanto tentar melhorar. Porque não adianta, eu sou médio, eu faço isso, faço aquilo. Mas se você não tenta se melhorar, as coisas não vão andar para frente. Perfeito? E existe também um terceiro passo dessa reunião de quinta-feira, que terminou isso tudo, o grupo de médiuns se reúne, faz a avaliação e depois existe um trabalho mediúnico
onde as pessoas que foram atendidas lá acabam recebendo também esse extra, que seria a desobsessão. Isso é muito importante. Que, vamos pensar, eu chego lá com as minhas angústias, vou conversar com o Albertinho. O Albertinho conversa comigo, me ajuda, me aconselha, eu volto para minha casa. Só que às vezes eu chego lá com um coleguinha meu espiritual que está, de alguma maneira, entrelaçado na minha vida. Eu não vou dizer prejudicando, que muitas das vezes eu estou prejudicando ele também. Eu já prejudiquei ele no passado. Então são aqueles dramas do destino que fazem a gente ter os nossos problemas. Eu chego na última fase desse trabalho, o médium consegue muitas das vezes fazer uma chamada, vou dizer assim, nesse espírito, e o espírito senta, bate papo com ele, tem um doutrinador, que é mais um atendimento fraterno. Olha como é importante o atendimento fraterno. E conversa, e às vezes percebe que esse espírito que está prejudicando o encarnado está com tanto problema também, e precisa tanto uma conversa amiga. E aí, de uma hora para outra, fala assim, nossa, depois que eu frequentei a casa de Perenaí, minha vida melhorou tanto. Por quê? Porque existe um trabalho no invisível, que muitas das vezes a gente não sabe que está acontecendo, com essa harmonização, com esse acolhimento dos espíritos que estavam embolados com a gente karmicamente. Perfeito? Então, essa é a nossa reunião de quinta-feira. E aí eu descobri que nós temos muitas outras reuniões que são maravilhosas. Como as coisas acontecem e passam despercebidas nas nossas vidas, né? Então vamos falar sobre algumas reuniões mediúnicas que a casa nos proporciona. Segunda-feira, nós temos uma, até de manhã cedo, né, 10h30 às 12 horas, que é um trabalho de acolhimento a espíritos que se suicidaram. Olha a importância desse trabalho. Fazem lá essa conversa fraterna, né? Muitas das vezes o espírito está extremamente desequilibrado, é acolhido, é amparado, é encaminhado para um setor do plano espiritual que existe no nossa casa. Porque a gente não consegue entender, né? Existe o plano físico da nossa casa espírita e existe também, seria a matriz, né? A matriz é no plano espiritual. O mais importante é uma construção espiritual e nós, no plano físico, seríamos a filial. Então, às vezes, a porta de entrada é nessa filial e depois ele é acolhido, o espírito, na matriz, que seria o hospital que existe no plano espiritual. E por que começa no plano físico e não vai direto para o plano espiritual? Aí são algumas questões do contato que o espírito precisa ter com a matéria para ter o choque anímico que a gente chama, né? E esse choque anímico ajuda a ele se equilibrar, a ele ouvir, que muitas das vezes no plano espiritual ele não consegue ouvir, ele está tão desequilibrado, está tão fora de sintonia, que ele precisa voltar a vestir um corpo de carne para conseguir ouvir, ter esse choque, e aí sim ele consegue ser ajudado. Perfeito? Nessa mesma reunião, a segunda parte, e aí nós temos também a desobsessão. Tá com problema, as pessoas dão um nomezinho lá para a Aninha. Com os diversos nomes que estão, eles fazem uma irradiação, tentam, e muitas das vezes vêm espíritos, e aí os espíritos precisam muito desse atendimento fraterno também. Mais uma vez, eles não são os nossos algozes, que o espírita gosta de achar que o obsessor é o nosso algoz. Depois que eu estava numa conversa com um, e eu ouvi o que eu fiz em vidas passadas, aí eu vejo, com certeza o algoz não é ele, o algoz sou eu. E é isso que a gente precisa entender. Não é colocar um sentimento de culpa, faz o que quiser comigo porque eu sou culpado, não é isso. Mas não é ter nenhum tipo de reação ruim, né? Uma coisa de ódio, de ressentimento com o espírito que de alguma maneira está nos prejudicando. Que não é assim que funciona. Como eu falei, é uma teia kármica que nós estamos atrelados. Então a gente precisa, através da paciência, do amor,
e da transformação, porque os espíritos precisam olhar para a gente e dizer assim, ó, olha só, esse leco não é mais aquele leco de 500 anos atrás. Por mais que eu odeie ele, hoje ele não é mais capaz de fazer isso. E aí, através do trabalho, que é de formiguinha, que muitas das vezes a gente escorrega, fala, tá vendo? Ó, ele não vale nada, ele não presta. Por quê? Porque eles estão direto com a gente. Então, é um trabalho que a gente precisa fazer de transformação íntima e eles também, de alguma maneira, vão se cansando. Pessoal, eu estou aqui parado há 500 anos, podia estar evoluindo e não está servindo para nada disso. E aí, com certeza, também acontece a modificação. Então, são essas reuniões de desobsessão que acontecem na casa. Uma outra reunião acontece às quintas, essa é bem cedo, 8 horas da manhã, e a Aninha falou que começava antigamente acho que às 7. Agora é 8 horas da manhã, que é para gestantes e reencarnantes. Eu não tinha ideia que isso acontecia. E eu fiquei surpreso e maravilhado, porque realmente é um trabalho muito legal. Porque muitos espíritos estão tentando reencarnar e as mãezinhas, infelizmente, têm uma certa resistência. Às vezes com pensamentos para fazer aborto, com mágoa. Isso gera uma porção de incompatibilidade fluídica. Então, essas reuniões servem para você juntar esses espíritos, conversar com eles, dar aquela melhorada na relação para conseguir conduzir uma reencarnação. Muitas mãezinhas que desencarnaram através de um aborto mal sucedido, né? Muitos espíritos que foram também expulsos do ventre da mãe através do aborto também vão lá para receberem acolhimento. Às vezes estão numa situação de extremo desequilíbrio, com uma vingança terrível no coração, e são acolhidos, conversam. E aí, muitos médicos que trabalham nesta área também são acolhidos, muitos profissionais que trabalham. Então, eu fiquei maravilhado, porque é bem, bem interessante. E como o bem acontece e a gente nem está sabendo, né? Muitas das vezes, na nossa casa espírita, tem tanto trabalho, eu nem sabia que isso existia. Aos sábados, nós temos mais uma. Isso, Aninha, começava às 7 horas da manhã, né? E aos sábados nós temos mais uma reunião, também de desobsessão, aquela reunião da nossa querida Dona Irene. Quem é das antigas conheceu a Dona Irene? Nem tão das antigas assim, né? Porque eu lembro que eu era criança, eu ia. Dona Irene já era uma senhorinha. E Dona Irene morreu. Morreu não, nós somos espíritos. Desencarnou tem uns 3, 4 anos. Então, Dona Irene chegou perto dos 100 anos. Dona Irene conheceu o seu Pedro. Você vê como era das antigas. Uma alma assim, boníssima, uma pessoa muito, muito legal, muito especial. E eu lembro que minha mãe participou dessa reunião de sábado. Se não me engano, começava às 3 da tarde. Deixa eu ver aqui no papelzinho. Isso, às 3 da tarde. E hoje, continuamos, claro, não temos mais Dona Irene fisicamente, mas a reunião continua e muito trabalho. Eu já tive a oportunidade de presenciar, de participar, e é muito trabalho de amor, de acolhimento. Mais uma vez, a gente nem sabe, é isso mesmo, mãe Almira, Albertinho, ela trabalhou, deu um trabalho para Dona Irene, eu lembro das histórias. Minha mãe era engraçada também. E uma reunião que está aí há tantas décadas acontecendo, né? E quantos espíritos já foram acolhidos, né? E eu fico pensando assim, imagina, eu estou com 47 anos, qual a chance de eu ter sido doutrinado, evangelizado numa reunião mediúnica dessa? É altíssimo. E aí eu lembro que minha mãe, quando começou a frequentar a casa, ela estava grávida de mim. Então, olha só, dá muito bem de eu ter sido acolhido. Ela engravidou, eu vou e em pensamento, mãe, vai lá frequentar aquela casa espírita. A gente tinha acabado de se mudar para o Meia, né? Uma forma de retribuir, né, para a gente ir lá tomar passe. Eu lembro que ela tomava passe
E eu não lembro não, mas ela dizia, eu na barriga dela. Então eu posso ter sido acolhido também. Quantos outros espíritos podem ter sido acolhidos por essa casa? Vamos continuar? Terça-feira tinha a reunião da tia Lia. Eu lembro também, essa é eu que dava trabalho. Que teve uma época que eu estava meio perdidão, e minha mãe botava meu nome toda terça-feira na reunião da tia Lia. E com certeza os meus companheiros do mundo espiritual iam lá, eles eram acolhidos e me ajudava demais, demais, demais. Eu tenho um carinho enorme com a tia Lia. Hoje ela não está mais trabalhando nessa reunião, porque ela já está muito senhorinha, mas já temos, continua um grupo no mesmo horário fazendo esse trabalho de acolhimento dos nossos amigos espirituais. Então tá vendo quanta reunião tem de acolhimento do mundo espiritual, né? A casa espírita serve muito para isso também. Muitas vezes, não precisa, deixa os espíritos trabalhar, não. A casa espírita precisa muito desse contato com o plano espiritual, desse acolhimento, dessa evangelioterapia, desse atendimento fraterno. Tá? Então, e as reuniões da tia Lia, que hoje também continuam, seriam as reuniões de uma desobsessão para casos mais complexos, pelo que eu descobri. Tem outros que são casos mais emergenciais. Ah, teu filho está com problema, o marido, a esposa. Vai lá, coloca o nome. Quando é algo mais simples, não vai para essa reunião. Nós temos a reunião de quarta-feira, eu falei com Luana. Luana me falou que tem uma reunião quarta-feira de 4h15 às 5h45, que seria a desobsessão de emergência. Então, para esse caso, tá com probleminha, arranja, botar o nome da pessoa, o problema, eles fazem lá aquela oração e muitas das vezes existe a possibilidade do espírito ir, conversar e rapidamente, porque às vezes é um problema mais simples, é acolhido e resolve. É muito legal esse tipo de trabalho, pessoal. Nós temos uma reunião também às sextas-feiras, que chama-se Recomposição Perispiritual. Eu também não tinha ideia que isso existia na casa espírita. Vamos contextualizar. O espírito está há muito tempo focado no mal, no desespero. Muitas das vezes ele perde a capacidade de plasmar o perispírito de maneira equilibrada. Ele está tão naquela monoideia que ele pode perder isso. Então, levam esse espírito para essa reunião e lá são feitas cirurgias no perispírito dele, acolhimento, atendimento fraterno para recompor. Outras vezes a gente sai desta vida da pior maneira possível, que é o suicídio. Também, espíritos são levados para essa reunião para refazerem o perispírito, até porque numa próxima encarnação é necessário que o perispírito esteja mais ou menos equilibrado para ele conseguir reencarnar. E quando está muito desequilibrado, nem isso consegue já reencarnar. Então precisa passar por esse processo para que chegue até o fim, a gravidez e o bebê consiga nascer. Tá bom? Então é muito trabalho impressionante. Acontece às quartas, Aninha? Desculpa, tá? É muita reunião, Aninha. Eu fiquei bem confuso. Margarete, o melhor é, quando tiver com problema, tenta mandar pelo Facebook uma mensagem para mim, que eu estou administrando essas mensagens, diz qual é o caso, qual é a situação, que aí eu já falo diretamente com a Aninha, com a Luana, com o Leidervan, e a gente encaminha o nome, tá? Para facilitar a vida. Tá bom? Porque às vezes é muita informação, a gente pode ficar um pouquinho perdido. Então, vamos focar logo no nosso grupo aqui, que vai ficar mais coeso. Deixa eu ver. Ok. Então, a gente falou agora de muitas questões de atendimento mediúnico, do plano espiritual, dos cursos. A Almira tá aí. A Almira é minha mãe, hein? E a gente falou de muitas
dessas questões, como a gente está falando aqui, de grupos mediúnicos, grupos de estudo, de desobsessão, mas existe também uma face da nossa casa espírita que é o atendimento da nossa comunidade, né? Nós vivemos numa comunidade, num grupo ali na redondeza, e de muita gente com grandes dificuldades financeiras, emocionais. Então nós também temos esse tipo de ação. Então, quando a gente vê, chega lá, a despensa cheia de alimentos, embora não tem mais nada, por quê? É porque são várias, são dezenas de bolsas, cestas básicas, que são doadas para as pessoas que estão cadastradas, que são mais carentes, né? E que há muito tempo recebem esse auxílio, e que esse auxílio faz toda uma diferença na vida dessas pessoas. É muito importante a gente também ajudar com doação. Tem 1 quilo de feijão, tem 1 quilo de arroz, dá o jeito de levar para ajudar, porque as pessoas precisam muito disso, tá? Então, além da cesta básica, também tem produto de higiene. A Zélia já fez aqui uma live com a gente, falou o número de pessoas que são atendidas. É um trabalho belíssimo e que desde que eu sou criança eu vejo isso, né? Então são muitas famílias que são amparadas, que são assistidas, porque as pessoas ajudam, as pessoas doam, as pessoas trabalham em nome do bem, anonimamente, estão lá trabalhando, né, ajudando. Isso é muito importante, pessoal. Fora isso, nós temos também trabalho de distribuição de sopas. Então tem um trabalho que eu recebi uma mensagem do meu amigo Denilson, que acho que começou em 94, 95, e ele citou muito a tia Sara, que era a presidente da época, que abriu as portas para esse grupo, vamos trabalhar, vamos ajudar, vamos cooperar. E a Sara, eu tive a grande satisfação, com 18 anos de idade, começar... 96, não, Albertinho? Com 18 anos de idade, começar a trabalhar a minha mediunidade com ela. Eu perturbei ele. Sara, pelo amor de Deus, deixa eu trabalhar, eu preciso trabalhar a mediunidade. E ela, com uma maneira extremamente delicada, boa, minha amiga, me orientou demais. Ela, tia Terezinha, nossa, foi muito legal. Então, eu tenho uma gratidão com a Sara gigantesca. E o Denilson pediu para frisar o nome dela, porque realmente é uma pessoa muito especial. E durante, eu acho que é uma vez por semana, se não me engano, o 3º sábado do mês, existe esse trabalho de doação de cobertor, de sopa, de água frutificada. E não só isso, né? Como se fosse já pouco, né? Ainda aquela conversa com um companheiro que está na rua, que muitas das vezes está se sentindo abandonado, está se sentindo desamparado, com pensamentos suicidas. E aí o grupo vai, quantas vezes dá passe no meio da rua e bate aquele papo, não, vai melhorar, vamos fazer isso. É muito gratificante esse trabalho. Temos agora um novo trabalho também, que é o trabalho de Francisco, que também doação de sopa, e que segue a mesma linha de amor, de caridade, de doação. É muito bom. E outro dia eu fui lá no centro, que eu faço as filmagens de segunda-feira, e aí eu cheguei, tinha na porta lateral lá da nossa casa, tinha um grupo, uma mesinha, servindo sopa também. Porque vocês devem ter reparado como aumentou o número de catador de lixo. E muitas das vezes essa turma está trabalhando com uma fome terrível. E aí dá aquela paradinha, come uma sopa, ali na porta fizeram um mini restaurante. Eu fiquei tão feliz, porque às vezes a gente está querendo mudar o mundo, mas mudar o mundo o quê? Batendo boca, discutindo, querendo empurrar minha ideologia para o coleguinha. E tem gente que está trabalhando. Tem gente que está servindo, mais uma vez, anonimamente. E é isso que a gente tem que se inspirar. Nessa turma que, de alguma maneira, silenciosamente está servindo. Ok? Deixa eu ver. Como é que eu vou esquecer também da época de Natal, os brinquedos para as crianças, né? Vitor, marido da minha querida Maria Helena, de Papai Noel, dando os presentes. É muito divertido. Quantas crianças, né, recebem os seus brinquedos.
Isso faz uma diferença enorme na vida das pessoas. Então, eu falei por alto as atividades, algumas pessoas. Eu não posso deixar de falar de Seu Gentil. Seu Gentil, muitos aqui conheceram, que faziam um atendimento fraterno, que era impressionante. Albertinho citou também Dona Abigail Leal, que era outra pessoa que acolhimento dessas pessoas. Que desprendimento. Eu não vou... eu não... Albertinho. Não posso falar muito que eu me emociono. Pessoal, já são 8h48. Eu não vou continuar, porque eu não vou chorar aqui. Hoje eu não quero chorar. Mas é importante a gente saber que a nossa casa acolhe muito, muito. E a gente, de alguma maneira, faz parte desse grupo. De vez em quando a gente ajuda. A maioria das vezes a gente é ajudado até sem saber que quantas vezes nossos colegas espirituais estão sendo também acolhidos. Quantas vezes a gente, antes de nascer, foi recebido nessa casa. Foi acolhido. Então a gente precisa ser muito grato. E a maior gratidão que a gente pode ter é a gente continuar, de alguma forma, a conviver em família, servindo, ajudando e, mais uma vez, a maioria das vezes, recebendo as bênçãos. Tá bom? Já estamos na hora. Doação de enxovais, é isso mesmo, Silvia. Eu estava esquecendo. Recebo muitas mensagens aqui do Facebook também, das mãezinhas que estão lá com as suas dificuldades, e aí pedem os enxovais. Aí no 7º mês a mãezinha vai lá no centro, faz o cadastro, leva o pré-natal, aí recebe enxoval, doação de leite em pó. É muita coisa. Muita coisa mesmo que acontece. Perfeito, meus amigos? Eu acho que a gente pode parar por aqui, porque já temos muita informação. Depois eu vou colocar... Isso, Aninha. Quantas vezes aí eu tenho uma mediunidade que no sono ela se apresenta maior, e quantas vezes eu percebo um trabalho enorme que acontece no desprendimento do sono, nesse momento que nós estamos livres, né? E somos acolhidos também, somos ajudados por essa casa. É muita coisa que acontece e que a gente não está nem aí, né? De alguma forma passa despercebido. É por isso que nós temos que ter uma gratidão enorme. Tá? Depois, quando terminar aqui, eu vou subir para o YouTube também. Então a pessoa que estiver assistindo no YouTube, vê na descrição, que a descrição vai estar a inscrição lá para o grupo de o SAGE, né? Que é o Ciclo de Estudos Introdutórios da Doutrina Espírita. E quem tiver alguma dúvida, pode perguntar também pelo YouTube, que de alguma forma a gente dá um jeito para responder. Tá bom? Vamos fazer uma oração. Muito obrigado a todos. Foi muito legal. Fiquei muito feliz em poder, durante esse tempinho aqui, falar sobre tanta coisa que acontece na nossa casa espírita, nosso celeiro de luz. Então vamos fazer a nossa prece final aqui. Deixa eu ver onde nós estamos. Está aqui. Tá? Então, vamos fechar os nossos olhos com os pensamentos em Jesus, lembrando que Ele é o nosso Mestre, que Ele, aqui na Terra, encarnou justamente para nos ensinar, através do seu exemplo de amor. E a nossa gratidão, fazermos parte de um grupo que trabalha em nome desse pastor, em nome desse nosso maior amigo. Obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado por estarmos neste rebanho, por fazermos parte
desse grupo de ovelhas, que muitas das vezes se perde, mas com a certeza de que seremos resgatados por Ti. E vamos, neste momento de oração, de doação, momento que agradecemos, vamos pedir também, hoje, não por nós, mas por todos aqueles que estão sofrendo, principalmente, Senhor, na nossa região serrana, em Petrópolis, que perderam as suas vidas, que estão desesperados, sentindo-se abandonados, que eles possam receber do alto o teu acréscimo de misericórdia, que as dores diminuam, que a fé aumente, com a certeza de que o Senhor está no comando de nossas vidas. Mestre amado, abençoa esses corações e que nosso celeiro de luz, nosso hospital, o plano espiritual, possa acolher também as vítimas e que o trabalho nesta madrugada ocorra sob a sua proteção, amparo, e que o serviço em teu nome seja incansável, Senhor. Muito obrigado, que Jesus nos abençoe, hoje e sempre. Obrigado, pessoal. Muito obrigado, que Jesus nos abençoe e que possamos, de alguma maneira, estarmos mais ainda unidos na nossa casa espírita, que tem apenas uma bandeira, que é o amor. Muito obrigado, que Jesus nos abençoe e boa noite a todos.